A graça e a paz do Senhor esteja com você, amado. Deus te abençoe, Deus seja com você. Deus abençoe você, igreja vitoriosa, abençoada. Amados, vamos abrir a palavra do Senhor que está lá no Evangelho de Mateus, capítulo de número 13, versículo 24. Deus te abençoe também, você que está vendo esse vídeo. Que Deus venha acrescentar na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Que diz assim, Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 24. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo. E retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: Um inimigo que fez isso. E os seus servos lhe disseram: Queres, porém, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: Não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direis aos ceifeiros: Colhei primeiro o joio, atai-o em molhos para queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Aleluias. Vamos orar, amados. Obrigado, Senhor, pela tua palavra viva, eficaz, palavra que aumenta a nossa fé, palavra que nos ensina, nos exorta, nos edifica, palavra que nos liberta e palavra que nos faz te conhecer cada vez mais. Por isso nós somos gratos, Senhor, pela tua palavra que sempre nos ensina e te faz te conhecer cada vez mais. Senhor, que o Senhor possa falar no nosso coração nesta noite e seja engrandecido o teu nome, Senhor. Obrigado, Deus, em nome do teu Filho amado Jesus, te damos graças. Amém. Amados, estamos diante aqui da palavra do Senhor. Senhor, está dizendo aqui uma parábola. O que é uma parábola? Parábola é uma ilustração. Jesus usa muitas vezes e fala por parábolas aos seus discípulos. É uma ilustração daquele momento, é uma ilustração, mas contém verdades espirituais. Por isso, vamos lá que a palavra de Deus vai falar também conosco. Jesus está falando aqui da parábola do joio e do trigo. Jesus comparou aqui o reino dos céus com a lavoura, como se fosse a lavoura de um homem. Então este homem ele semeou trigo no seu campo e depois daquele período ali de descanso veio o adversário e o que aconteceu? Semeou joio no meio do trigo. Passando o tempo, o trigo cresceu, frutificou, mas junto dele também estava ali o joio. Ao constatarem que havia joio ali no meio do trigo, os seus servos foi até o dono do campo e falou: Puxa, nós plantamos ali o trigo, por que tem então joio no meio do trigo? E se você for verificar, você vai numa floricultura, você vê aqueles enfeites, você vai ver ali o joio, aquele imitando o trigo, que é bem parecido. Você vê também o trigo, ele tem a sua farinha dentro, e o joio não tem nada, é vazio. Então, é muito difícil você compará-lo. Não é? E foi o que aconteceu ali. Veio o inimigo ali e semeou junto daquela plantação, semeou o joio. E o agricultor falou, e ali os empregados se prontificaram ali,
para o dono do campo ir lá e arrancar todo o joio. Mas o dono do campo falou para ele assim: olha, não faça isso. Olha, eu sei que vocês queriam arrancar ali, mas vamos esperar. Ele impediu que ele fizesse aquilo por quê? Segundo, talvez eles arrancando o joio pudessem arrancar também, junto com o joio, o trigo. Tá? Então, o que aconteceu ali, ele diz assim para aqueles empregados: olha, vamos esperar até o dia da colheita. Aí sim, nós vamos separar o joio do trigo. Vamos fazer o seguinte, vamos separar o joio, vamos separar ele em maços, vamos jogar no fogo e vamos queimar tudo. Todo o joio nós vamos queimar. Enquanto que o trigo nós vamos guardar no meu celeiro. Então, nós vemos aqui que nessa parábola há dois tipos de semente. Uma semente boa e uma semente ruim. Então, Jesus explicou também aos seus discípulos essa parábola, porque eles também, no momento, eles não haviam entendido esta parábola, mas depois de Jesus ter despedido toda aquela multidão, e Jesus explicou aos seus discípulos o que significava esta parábola. Jesus explica aqui, então, que esta parábola, ele diz que aquele homem que semeou aquela boa semente é o filho do homem, ou seja, é ele próprio. Ele semeou o bem. O campo, na parábola, que isso nós vamos verificar, serve como representação o mundo. O mundo. A boa semente de trigo representa, então, os filhos do reino. Essa é a boa semente. Enquanto que o joio representa os filhos do maligno. Consequentemente, então, o inimigo que semeou aquele joio é o diabo. Então, por último, os anjos do Senhor são aqueles ceifeiros, aqueles que vão colher, fazer aquela grande colheita. Então, os filhos do reino, os anjos do Senhor, vão separar no dia final o joio do trigo. O joio, então, tudo aquilo que foi semeado pelo diabo, isto é, os ímpios, todos aqueles que praticam o mal, todos aqueles que são motivo de tropeço, eles serão lançados na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dente. Por outro lado, a boa semente, isso é, os justos, brilharão como o sol no reino de Deus. Aí, amado, por isso que às vezes nós pensamos que aqueles que praticam o mal, por muitas vezes pode pensar, puxa, ele fez mal, não foi julgado de acordo, fez isso, fez aquilo. Amados, ele pode até passar pela justiça do homem, mas ele vai ser julgado também pela justiça de Deus. Aqueles que praticam o mal serão lançados no fogo, porque ali vai haver choro e ranger de dentes. Ali vai ser o desespero total. Todos vão passar pelo tribunal do Senhor Jesus. Ali, amados, só há a verdade. Por isso eu falo para você, pratique o bem, ande com Deus, porque aqueles que lançam a boa semente, os justos, brilharão como o sol no reino de Deus. Por isso que ali vai ser, no julgamento final, vai ser separado o mal do bom. Os bodes das ovelhas vão ser separados, amado.
Porque Deus já preparou o melhor para aqueles que fazem o bem. Ele diz lá, aqueles que fazem o bem serão recolhidos para o celeiro do Senhor. Enquanto que os outros serão colhidos, amados, separados, queimados, e ali vai haver o desespero. Falo para você nesta noite aqui, que essa parábola do trigo e do joio, ela serve para todos nós, porque há justiça no reino de Deus. Deus continua fiel com aquele que pratica o bem, para aquele que anda com ele, para aquele que anda segundo a vontade do Senhor. Por isso, lance, amado, a boa semente também. Ame a Deus, ame ao próximo. Deus vai fazer sempre o melhor para você. Aquilo que Deus tem preparado para você é o melhor. Talvez você nem possa imaginar a grandeza que Deus preparou para aqueles que o amam. Viva o melhor de Deus, pratique o bem, porque vai haver sim o juízo final, o julgamento vai haver, amados, e vão ser separados para aqueles que praticam o bem, eles vão brilhar como o sol no reino de Deus. Há justiça sim do Senhor, engrandecido seja o nome do Senhor. Amados, vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer por mais essa noite, Pai. Que o Senhor nos ajude, nos ensine a cada dia a praticar o bem. Que o Senhor possa falar no nosso coração, que a nossa vida está somente colocada em Ti, Senhor, que lança boa semente. O Senhor que nos ensina a viver na Tua presença. Seja conosco, Senhor, nessa caminhada, Senhor. Oh, Deus, te louvamos e te agradecemos, porque o Senhor continua fiel a todo tempo. E sabemos que a Tua justiça não falha. Aleluia. Te damos graças, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amados, até a próxima. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.